Por quê? Porque os demônios se manifestavam direto na minha vida. Jamile, para você ver a intensidade. Se eu tivesse ouvindo um louvor dentro da minha casa, o demônio queria manifestar no meu corpo. Meu Deus. Era. Tem pastor hoje, um pastor abençoado, né? Sim. Que me ajudou no trabalho de libertação, pastor Odilon. Esse pastor, eu entrava na casa dele 10 da noite, porque quando eu sentia aquela opressão maligna, que é uma opressão muito... Jamila, eu já tentei tirar minha vida, né? Eu já me dei em frente de pontes, e quando eu dei por mim, eu estava dentro de uma igreja, e hoje eu sei que foi Deus que me levou para dentro da igreja. E era muitos demônios mesmo. E a pessoa começava a orar em mim 10 da noite, terminava 3 da manhã. Era legiões. Legiões. Bem... Entrava um e saía outro. Entrava um e saía outro. E foi um processo. Um processo muito doloroso. Só que quando eu aceitei Jesus, eu coloquei algo no meu coração. Que eu queria ser transformada e queria que aqueles demônios saíssem do meu corpo. Então, eu jejuava dia e noite, Jamile. Eu jejuava dia e noite. Eu lembro um dia que eu estou de falar assim, vai ter milagre ali, vai ter transformação ali. Eu saía correndo, porque eu queria ser liberta. E eu lembro que um dia eu ouvi no rádio falando que ia ter uma grande reunião, né, em Taguatinga. E eu saí sem rumo para essa Taguatinga, eu não sabia nem andar, com depressão, né? E peguei o único dinheiro que eu tinha e fui. Eu lembro, Jamile, que quando eu fui, eu não consegui achar o endereço da igreja e eu senti como algo me empurrasse, né? Antes de eu chegar na igreja, que eu caí, que me ralei todinha, né? Eu sentia realmente a presença do inimigo, era muito terrível na minha vida. E eu me ralei toda, falei, mas eu vou chegar nessa igreja. Eu fui determinada, porque o segredo da libertação também é você aceitar, você querer, você ser determinada. E ali, eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, ainda não tinha começado a reunião. E eu sentei no meio-fio daquela igreja, já tinha umas barraquinhas, e a dona da barraquinha olhou para mim e falou assim, Deus está tirando um caroço da sua garganta. Realmente eu sentia. E ela falou assim, esse caroço não sobe nem desce. Ele está travado na sua garganta. E Deus está desfazendo uma obra de macumba que fizeram contra você. Porque aquilo que é de Deus, Jamile, tem confirmação. Sim. Né? E Deus confirmou mais uma vez. E ali eu me derramei sentada, comendo uma marmitinha, que eu só tinha aquele dinheiro para comer aquela marmitinha, mas eu queria Deus. Eu estava com muita sede de Deus. E comendo aquela marmitinha. E eu lembro que quando eu terminei de comer aquela marmitinha, apareceu uma pessoa. E eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro nem para voltar. E essa pessoa passou por mim, depois ela voltou, estava sentada no meu fio. Ela falou assim, Deus mandou te dar esse dinheiro. E me deu aquele dinheiro. Deus cuidando. Então, assim, Deus já estava cuidando de mim. E quando eu entrei nessa igreja, né, o diabo manifestou novamente no meu corpo. E foi uma luta. E para mim conseguir essa libertação, foi muito jejum, foi muita oração. Eu passei 3 meses manifestando demônio praticamente todos os dias. Praticamente de tarde, de dia, de noite. Meu Deus. Porque se eu escutasse um louvor, uma oração, eu tinha que correr e me ajoelhar. Porque eu sentia que o demônio ia manifestar no meu corpo. E eu peguei e fiz essa aliança com Deus e comecei numa batalha espiritual. Juntei com jovens da igreja que eles buscavam, oravam, né? Subia monte, eu falei, eu quero minha libertação. E comecei a subir monte com eles, comecei a buscar, a orar. E a perseguição veio, né? Porque eu morava, né, praticamente dentro do bar, perto da minha mãe, da minha família, e todo mundo conhecia aquela nininha, né? Que era da bagaceira, que vivia só bebendo, com as roupinhas, né? Quando era curtinha, que era um palmo, Jamile, de roupa. Só né? Hoje eu falo só. Eu falo assim, Jesus, como é que eu tinha coragem de mostrar essas canelas, Senhor? Então, a gente tem vergonha, né? A gente lembra assim, nossa, que vergonha. O Espírito Santo de Deus, ele, né, te educa, né, espiritualmente. Abre os nossos olhos espirituais. Né? E hoje eu me sinto uma princesa. Eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor fez Glória a obra. A Deus. E assim, nesse período eu comecei a buscar subir montes, jejuar.
E a minha família falou assim, ela agora ficou doida de vez. A depressão deixou ela doida, porque ela agora só quer saber de crente, só quer saber de igreja, mas eu não queria saber de nada, sabe, Jamília? Eu pegava minha bibliazinha, botava debaixo do braço, ganhei uma saia, eu ia com essa saia todos os dias para a igreja. Eu lavava, mas ia, lavava e vestia. Sim. E minha mãe falava bem assim, e o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dela, ó. Aí eu falei, pastor não, foi Jesus de Nazaré, não lavou a cabeça, não, lavou o corpo todinho para a glória de Deus. Né? E comecei a buscar. E com muita luta, muito jejum e muita oração. Eu lembro até hoje, no dia que Deus me libertou, né? Eu levei um lençol. As coisas de Deus é mistério, quem não entende, né? E eu lembro que eu levei um lençol de casa e o pastor falou assim, hoje vai ter algo diferente aqui nesse monte. E eu lembro que nós fizemos 7 dias na madrugada e Deus ordenou esse pastor, falou assim, Deus manda falar, que é para subir aqui mais 7 dias. E eu, no meu coração, falei assim, meu Deus, se ele ia, no dia que ia acabar, eu falei, meu Deus, que ele podia continuar, porque eu não fui liberta ainda. E Deus ouviu ali o desejo do meu coração e ele subiu mais 7 dias. E eu lembro que quando ele foi, ali no 8º dia, eu levei um lençol e ele falou assim, hoje vai ter algo diferente aqui. Aí ele me dá esse lençol aqui, pegou o lençol, orou, né? Coisa mistério. E aí abriu no meio do monte e falou assim, agora você sobe em cima, Graça, porque Deus vai fazer algo sobre a sua vida. E quando eu subi em cima daquele lençol, que fizeram aquela roda e começaram a clamar por mim, eu já não senti mais o inimigo. Algo desceu do céu, assim, tão tremendo, que tomou posse do meu corpo, que eu só sabia dar glória, 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 glória. E enchi da presença de Deus. Comecei a falar em mistérios, sentindo a graça de Deus. Desci daquele monte, passando a noite todinha, falando com Jesus, cheia da presença de Deus. Eu falei, meu Deus, que maravilha, meu Deus. E foi um processo, né? Sim. E para a glória de Deus, ali Deus me libertou. Glória a Deus me libertou. E eu continuei buscando, continuei orando. Sim. E eu ouvia, Jamile, falar que o diabo falava em línguas. Então, quando Deus me batizou em línguas estranhas, eu falei, eu não vou falar, porque pode ser o diabo. Porque eu estava vindo de um trabalho de libertação, né? Você ficava na mente ainda aquilo tudo, né? Processo, mas o processo na mente ainda, né? Fica. E aí eu lembro que as irmãs estavam assim, eu não estava, as irmãzinhas as irmãzinhas de oração estavam junto. E aí eu lembro que à tarde, 3 horas da tarde, um sol quente, as irmãzinhas estavam lá orando, eu falei, eu vou lá nessa oração. Fui para a oração e quando eu cheguei lá, que eu dobrei meu joelho, e ali as irmãs começaram a orar por mim, aí Deus tomou uma irmã e falou assim, por que você não fala as línguas que eu te dei? Porque você está pensando que é do adversário. Sou eu que te dei essas línguas. Aí pronto, aí eu soltei. E aí deixei Deus falar, e Deus foi fazendo algo muito grande na minha vida. E desde então ainda estava com esse companheiro, Jamile. Estava com esse companheiro. Você não se separou dele? Não, quando eu conheci Jesus, ainda estava com ele. Sim. Estava com ele. E aí, você continuou com ele ainda? Sim, né? Eu fiquei com ele um período ainda. Sim. E aí, Jamile, o que aconteceu? Ele estava preso. E meu pai, já no leito do hospital, e eu fui passar um dia com meu pai. E eu lembro que quando eu estava com meu pai, chegou um rapaz e falou assim para mim... ele estava escrito capelão, né? Eu não entendia muito ainda, que eu era ainda nova convertida, mas ele chegou até a mim e ele falou assim, levanta as mãos. Aí eu fiz assim, ele falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que aquele homem não é para você. E se você insistir com aquele homem, você vai chorar lágrima de sangue. Aí eu falei, o homem nem me conhece, fica falando essas coisas. Nova convertida, né? Não. E ali, eu lembro que eu abri a Bíblia e falei, Senhor, falar comigo aqui. Aí deu naquela passagem, não ficará pedra sobre pedra que Deus não derribará. Eu creio que aquela palavra está dizendo assim, eu vou cumprir tudo que ele está falando, né? Sim. E ali, Jamile, quando eu pensei que não, esse meu ex-companheiro, ele fugiu da Papuda. É um dos presídios mais seguros do DF. E ele chegou, eu estava limpando a casa. Quando ele chegou, ele falou assim, eu acabei de fugir da Papuda. Aí eu falei, foi? Aí ele falou, foi. E eu fiz uma promessa para Deus. Que se Deus deixasse eu sair, sem nenhum policial me ver, eu vou ser crente junto com você. Aí eu falei, a vitória chegou.
Porque eu orava muito, Jamile, por ele. Deus, eu orava muito, muito mesmo. Mas hoje eu entendo, Jamile, que a pessoa tem que dar um espaço. Se não dá, Jesus não tem como Jesus invadir. Quer fazer da sua forma, do jeito que você quer. Jesus não invade. Não é assim. E aí, isso, não invade. O que aconteceu? Deus levou uma pastora na minha casa. E Deus, ele sempre teve esse cuidado, esse zelo comigo. Deus manda dizer que não é para você ir embora. Deus não tem nada com você fora daqui ainda. E eu falei, não, eu vou embora. Vou embora. E a minha mãe, né? Minha mãe não crente. E ela falou assim, vá, minha filha, é pai dos seus filhos, vá embora. E eu falei, então, eu vou embora. E quando eu cheguei ali, Jamile, ele me prometeu que não iria roubar mais. Mas quando eu cheguei de manhã, ele já tinha ido em Brasília. Eu cheguei, era na Bahia, né? Sim. Santa Maria da Vitória. Quando eu cheguei de manhã, ele já tinha ido para Brasília, voltado em Brasília para pegar carro. Então, quando eu cheguei, daqui a pouco ele chega com um carro, uma caminhonete. E ele falou assim, é o último roubo para a gente seguir a nossa vida. Olha como que o diabo, como que o diabo, ele é terrível. E eu aceitei, né, aquilo ali, mas já crente, mais nova convertida, para mim tava tudo. Sim. E ali, Jamile, eu lembro até hoje que nós começamos a nossa vida ali, ele começou a ir para a igreja, nosso adversário é enganador. E ele começou a ir para a igreja comigo e tudo. E eu lembro que eu tive um sonho que algo passava por cima de mim e eu morria na hora. E a minha alma, ela saía do meu corpo. Eu era lançada num lugar. E quando eu chegava nesse lugar, era um lugar tão de paz que eu não lembrava nem dos meus filhos. E eu queria ficar naquele lugar, um gozo muito grande. E uma voz falou comigo assim, volta, você não terminou. Aí eu falei, não, eu não vou voltar. Aqui tá tão bom. E aquela voz falou novamente, volta, você não terminou. E quando a minha alma voltava, aí eu via meu corpo no chão, toda ensanguentada. E eu entrava, minha alma entrava, isso aqui foi surreal. Entrava no meu corpo e eu saía correndo, toda ensanguentada, pedindo socorro no sonho. E ninguém me ajudava. E quando eu acordei de manhã, eu já acordei assustada. E eu botei meu joelho no chão. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, você vai passar no vale da sombra da morte. E aí eu fiquei assustada, o dia todo assustada. Fui ao culto, era um congresso e tinha muita gente. E o pastor que ministrou naquela noite, ele só profetizou para mim. Falou assim, olha, você, fica de pé. Deus manda dizer que está fechando a sua sepultura hoje. E ali eu tomei posse, né? Sim. E aí, no outro dia, eu fui no outro culto e Deus usou o mesmo pastor falando. Outro pastor, né? Falando que Deus estava fechando a minha sepultura, a minha cova. Eu falei, amém. Então, eu fiquei com aquilo. Mas quando chegou o final de semana, esse meu ex-companheiro sumiu. E quando ele sumiu, Jamile, eu falei, eu vou atrás dele. E quando foi à noite, eu fui atrás dele. Quando eu cheguei na frente da casa da mãe dele, ele estava com uma mulher. E quando eu só falei para ele assim, você me trouxe de Brasília para fazer isso comigo, ele surtou. Ele me espancou, Jamile. A desobediência, ela já tem consequência. Sim. Porque Deus me avisou para mim não ir. Né? Deus me avisou para mim não ir. Né? E que fique bem claro para quem está assistindo que a desobediência, ela gera consequência. Né? E ali ele me espancou, deu traumatismo facial, hemorragia no olho esquerdo. Meu Deus. Rachou o meu rosto, o osso do meu rosto rachou por dentro. E sabe o que aconteceu, Jamile? Que a profecia que o rapaz falou, que eu só ia chorar lágrima de sangue. Eu só chorava sangue, Jamile. Só saía sangue, porque deu hemorragia no olho. Então, eu só chorava sangue. E aí, ele só conseguiu me soltar, porque a mãe dele entrou e eu clamei. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Parece que ele perdeu as forças. E eu saí correndo, pedindo ajuda e ninguém me ajudava. Igualzinho o sonho que eu tive. E aí, mais na frente, já com aquela ânsia de desmaio, deu febre altíssima na hora. E sangrando por todo lado. Não conhecia ninguém na cidade. E mais na frente, passou um rapaz de moto e ele parou. E quando ele parou, eu falei, me socorre porque eu vou morrer. E ele me botou na moto e me levou, né, até um carro de polícia, que foi o carro de polícia ainda rodou a cidade todinha para poder me levar atrás dele. Você. Para atrás dele, né? Sim, mas não achou ele, aí me levou para o hospital. Sim. E aí, quando chegou no hospital, aí eu já dei febre altíssima, os médicos já veio cuidando de mim e tudo.
E eu lembro que eu não conhecia ninguém na cidade. Não tinha ninguém na cidade. E ali, Jamile, eu fiquei 4 dias internada. Eu não tinha nenhuma roupa para vestir. Porque eu não conhecia ninguém, né? E eu lembro que um dia me bateu um desespero muito grande. E eu falei para Deus, eu fiquei de joelho. Tinha 4 leitos lá no quarto que eu estava. Todos os 4 tinha gente, né? E eu também em um deles. E eu fiquei de joelho na frente de todo mundo. E eu falei bem assim, Deus, se tu tem amor à minha vida, à minha alma, Senhor, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, levante alguém para cuidar de mim. Eu estou tão sozinha nessa cidade. Diante de Deus, quando eu fechei a minha boca, que eu sentei no leito, aí apareceu uma mulher tão linda, Jamile, com um cabelão assim, sabe, lá embaixo, assim, com uma pasta na mão. Sabe que você sabe que a mulher não é da terra? E ela foi até meu leito e ela falou assim, você é a Graça? Eu falei, sou. Ela, Graça, a partir de hoje, eu estou cuidando de você. E eu falei, oh, meu Deus. E ali, ela chamou os médicos, falou assim, olha, quando ela sair daqui, me liga, porque eu vou cuidar dela, eu vou botar ela no hotel, eu vou entrar em contato com a família dela e ela vai voltar para a cidade dela. Foi coisa assim surreal. Meu Deus. E quando eu recebi alta, ela foi lá, Jamile, um carro que eu não sei nem te explicar, o carro dessa mulher. E ela me tirou do hotel, pagou todos os meus remédios, me tirou do hospital, né? Me levou para o hotel e aí pagou todos os meus remédios, pagou o hotel, pegou os meus filhos que estavam na casa, né, do meu ex, levou para o hotel, entrou em contato com a minha família. Quando minha irmã chegou lá, eu chamei a dona do hotel. Eu falei, moça, chama para mim a moça que me colocou aqui. A dona do hotel rindo e falou assim, que moça? Eu falei, a moça que me colocou aqui. Ele, você tá doida, não tem moça nenhuma. Eu falei, tem, aquela moça bonita do cabelão. Ela falou assim, não tem moça nenhuma. Você tá doida. Eu falei, e a conta? Ela falou assim, tá paga. Eu falei, moça, e como assim? Aí ela saiu, né? Sim. Rindo de mim. Hoje eu entendo que foi o próprio anjo do Senhor. Sim, ele enviou. Que Deus enviou, né? Para cuidar de mim naquele dia. E a minha irmã chegou. Eu tava com a cara toda quebrada, Jamile. E ali minha irmã chegou e me levou de volta, né? Mas até hoje eu não sei notícia dessa mulher, não sei. Mas eu tenho certeza que foi um anjo do Senhor. Sim. E Deus fez uma promessa para mim. E ele falou assim, eu vou mudar a tua história. Eu vou te dar um esposo. Eu vou mudar a tua história. E eu mesmo com a cara quebrada, eu sempre fui dedicada às coisas de Deus. E eu comecei a ir para a igreja, mesmo... E o ex? Então, ele sumiu. Ele sumiu. Né? Ele, assim, desapareceu. Só que chegou um tempo que ele foi lá na casa da minha mãe ainda. E quando ele chegou ali, Jamile, o Senhor falou para mim, libere perdão para ele. E a partir de hoje, né, acabou. Então, a única coisa que eu falei para ele foi isso. Eu falei, olha, eu te perdoo. Com a cara toda quebrada. Meu Deus. Mas eu falei para ele, eu te perdoo, porque o perdão é para nós, Jamile, não é para quem faz mal pra gente. Sim, para você seguir, né? E eu falei para ele, eu te perdoo em Cristo Jesus, mas a partir de hoje eu não quero mais nada com você. E ali, ele, né, a partir daquela hora, ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. E Deus começou a me fazer uma promessa. Eu vou te dar um esposo que vai andar com você, que vai cuidar de você como princesa. E eu posso falar a verdade, que quando Deus fala, Ele cumpre. Sim. E aí, um certo dia, eu estava em uma vigília e meu esposo estava lá, né? Meu esposo é bonito, viu, Jamile? Eu vi ele na foto. Glória a Deus. E ali, Jesus dá o melhor, né, Jamile? E ali ele filmando ali aquela vigília, eu olhei pra ele todo de terno, todo bonito, além né? de crente, é bonito. Eu falei, Jesus, se tu quiser me dar, eu quero. A tua filha tá pronta, né? Deus prepara o melhor, né? Prepara o melhor. Isso. E ali, pra glória e honra do nome de Jesus, nós tínhamos um amigo em comum, se conhecemos. Falei pra ele, olha, se tu realmente quer alguma coisa comigo, tu vai pedir meu pastor. E ele foi lá, pediu meu pastor direitinho. Nós oramos. E um detalhe, Jamile, que eu quero dizer aqui. Quando eu estava com esse meu ex-companheiro,
quando ele chegava, às vezes bêbados, e das casas de prostituição, sabe o que Deus falava comigo, Jamile? Vai lá, lava a roupa dele e faz a melhor comida que ele gosta. Isso é dolorido. Você saber que a pessoa chegou da farra. E ele chegava, ele falava assim, eu acabei de ficar com fulano. Meu Deus, ainda ele falava. Falava. E aí, eu já era crente mesmo, né? Serva de Deus. E aí eu lavava a roupa dele, Jamile passava amaciante, fazia a melhor comida dele, colocava lá. Quando ele acordava, ele falava, uai, que é isso? Eu falei, pra você, meu bem. E quando, Jamile, eu conheci meu esposo, que Deus trabalhou na minha vida, esse meu ex-companheiro estava preso. E aí eu fui lá no presídio falar pra ele que ia casar. E quando eu entrei no presídio, ele já veio me abraçando. Eu falei, não me abraça, porque eu vim falar pra você que eu vou casar. Meu Deus, que ousadia, né? Dentro do presídio. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, um homem que tiver você, tá tendo uma mulher de Deus do lado dele. Porque você é uma mulher de Deus. Ele vai lá e seja feliz. Eu falei, pois é. E aí foi minha última visita no presídio.